Pessoal, voltando aqui, dentro da refração existe um fenômeno que chama reflexão interna total, tá? Então, prestem atenção para não confundir os termos, tá? Então, dentro da refração, às vezes pode acontecer, né, dependendo da situação que a gente vai estudar aqui, pode acontecer uma coisa que chama reflexão interna total. Então dá uma olhada nessa figura aqui, ó. Essa figura aqui você tem um aquário com água aqui embaixo, né, e ar aqui em cima, e o feixe de luz, né, esses feixes de luz aqui, ó, eles estão se propagando inicialmente na água, tá vendo? Então, diferente das outras situações, onde a gente começou com o raio de luz se propagando do ar para a água, agora é o contrário, agora ele está se propagando da água para o ar. Isso quer dizer que nessa situação você tem o feixe de luz se propagando do meio com índice de refração maior para um meio com índice de refração menor. Esse fenômeno, reflexão interna total, acontece só nessa situação, tá? Quando você tem o meio 1, né, que no caso seria a água, nesse caso agora, quando você tem o meio 1 com um índice de refração maior do que o meio 2, tá? Então o que vai acontecer aqui? Vamos tentar entender, ó. Aqui você tem vários feixes de luz, tá vendo? Você pode ver que o primeiro feixe de luz, ó, como ele incide paralelo ao normal, tá vendo aqui? Ele não vai sofrer desvio nenhum. Só que à medida que eu for aumentando o meu ângulo, tá vendo aqui que esse feixe de luz tem um certo ângulo. Daqui para cá eu aumentei o ângulo desse segundo feixe. Então o que vai acontecer? Nessas duas situações existe refração, tá? Então o raio de luz ele está refratando quando ele chega no ar. Só que o que está acontecendo? Cada vez mais esse raio refratado está se afastando da normal, tá? Então lembra que quando um feixe de luz passa de um meio com um índice de refração maior para um meio com índice de refração menor, o raio refratado se afasta da normal, tá? E vai chegar uma hora que ele se afasta tanto da normal que ele não refrata mais. Olha só, vai chegar um certo ângulo que ele chega tão... esse raio aqui, ó, você está vendo que ele vai descendo cada vez mais? Quando ele chegar aqui, esse raio chegar bem rente à superfície aqui, ó, esse raio refratado, chegar bem rente à superfície, vai acontecer uma coisa interessante. A partir daí, nenhum raio é mais refratado, tá? Nenhum raio passa mais para o outro meio. E todos os raios são refletidos, tá? Então, para qualquer ângulo maior que eu colocar esse feixe de luz inicial, você não tem mais raio refratado. Você só vai ter raio refletido. Então, é por isso que esse fenômeno importante chama reflexão interna total, tá? Então, olha aqui, ó, o caso em desenho, né? Representação. Tá aqui a fonte de luz, tá? E, ó, inicialmente esse raio que é paralelo ao normal, né? O normal estaria aqui também, não sofre desvio nenhum. À medida que eu vou aumentando essa inclinação desse feixe, né? Esse ângulo com relação ao normal aqui está aumentando, tá vendo? Ó? Tá aumentando cada vez mais o ângulo de incidência, né? E vai chegar uma hora que esse raio aqui ele vai ficar bem rente à superfície. Tá? Ou seja, ele vai fazer um ângulo de 90 graus para a superfície. Para esse ângulo aqui de baixo, que acontece isso aqui em cima, esse ângulo a gente vai chamar ângulo crítico. Tá? Então esse raio aqui, ó, ele vai se afastando da normal até um certo ângulo crítico. Depois desse ângulo crítico, não existe mais refração, só existe reflexão. Então, ó, depois desse ângulo crítico aqui, se você for aumentando esse ângulo para cá, você vê que não tem mais raio refratado, só vai ter raio refletido, tá vendo? Isso chama reflexão interna total. Lembrando que o que é importante saber?
é importante saber que a partir desse ângulo crítico só existe reflexão e para que isso ocorra, você sempre tem que estar indo de um meio, o raio de luz, né? Tem que estar partindo de um meio com índice de refração maior para um meio com índice de refração menor. Se for do contrário, nunca vai acontecer reflexão interna total. Se for, por exemplo, do ar para a água, nunca vai acontecer isso. Só acontece da água para o ar ou de um meio com índice de refração maior para um índice de refração menor. Agora a questão é, tem como eu descobrir qual que é esse ângulo crítico ou ângulo limite? Tem. Basta a gente pegar a lei de Snell, que era N1 seno de θ1 igual a N2 seno de θ2, considerando agora que o meu meio 1 é no caso aqui, o meu meio 1 inicial é a água, tá? Então eu pego essa situação aqui e aplico a lei de Snell nessa situação, que vai ser o quê? N da água, N1, que é N da água, vezes o ângulo crítico, que eu estou pegando essa situação em particular. Vamos voltar aqui, ó. Então vai ser o N1, que é o N da água, vezes seno do ângulo crítico, igual a N2, que no caso desse exemplo seria o N do ar, vezes seno de 90. Por que seno de 90? Porque olha aqui, nessa situação, esse ângulo 2 com relação ao normal é 90 graus. Tá? Então a gente está analisando pegando nesse ponto do caso crítico aqui. Disso, o que vai acontecer? Pessoal, dá uma olhada aqui. Ó. Seno de 90 é 1. Se você jogar na calculadora, seno de 90 graus é 1. Então esse seno aqui ele vai sumir. E disso você consegue isolar o θ crítico, que aí a gente vai ter uma fórmula, né, específica para você encontrar esse ângulo crítico, que é essa aqui, ó. Ângulo crítico é igual a seno a menos 1, que é o arco-seno. Lembra daquele exemplo da aula anterior? É aquela função arco-seno. Então, arco-seno de N2 sobre N1. Por que N2 sobre N1? Porque o N2 veio... o N1 veio dividindo para esse lado e depois você jogou a função inversa do seno, que é arco-seno, para o outro lado, isolou o θc. Ficou com essa estrutura aqui, a equação. Então, é uma equação fácil que você aplica diretamente aí para você encontrar o ângulo crítico. Basta você ter o índice de refração de cada meio. Tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Na situação abaixo, temos uma fonte emitindo raios de luz debaixo d'água, que é o meio 1. Saindo para o ar, que é o meio 2. Considere o índice de refração da água como sendo N1 igual a 1,3 e o índice de refração do ar como sendo igual a 1. Tá? Então, ele deu N1 e deu N2. Sendo assim, calcule o ângulo crítico a partir do qual ocorrerá a reflexão interna total. Então, ele pede para você encontrar esse ângulo crítico aqui. Ó. Então, de novo, se você vai aumentando esse ângulo, tá? Esse ângulo aqui, vai chegar uma hora que você não tem mais raio refratado, só tem raio refletido, tá? E esse ângulo aqui, ó, crítico é o que você quer. Ó, se você tem N1 e N2, basta você jogar naquela fórmula que a gente deduziu, tá? Ângulo crítico é igual a seno a menos 1 de N2 sobre N1. Então, ó, o N2, no caso, é o do ar, que é 1. E o N1 é o da água, que é 1,3. Então aqui fica, ó, θc igual a seno a menos 1 de 1 sobre 1,33. Na verdade, eu poderia ter colocado 1,3 só, como tem na questão, mas vai em 1,33 ficar mais completo, tá? O que você faz aqui? Ó? Vou explicar para vocês como faz na calculadora. Deixa eu ver aqui. X. Olha aqui, pessoal. De novo na calculadora lá. Bom, você tem que primeiro fazer essa fração que está aqui dentro. Então, primeiro você tem que fazer 1 dividido por 1,33. Tá? Aí que você... Aqui vem o resultado em fração, né? Esse tipo de calculadora, aperta esse SD aqui, vem para decimal. Então, só essa fração aqui dá 0,75, tá?
Só que eu tenho que pegar o seno a menos 1 desse resultado. Então basta eu fazer Shift seno, né, para acessar aqui em cima em amarelo, seno a menos 1, da resposta, que é esse botão aqui, ó, se você quiser fazer diretamente, né? Olha lá, 48,75 ou 48,7, né, que é o ângulo crítico aqui. Então, qual que é a ideia aqui? Você vai aumentando esse ângulo aqui até 48,7. A partir de 48,7, você não tem mais raio refratado, você só vai ter o quê? Raio refletido, e aí ocorre o fenômeno da reflexão total, tá bom? Aonde que isso é usado? A principal aplicação disso aí são as fibras óticas, tá? Então a gente sabe onde que é usado fibra ótica, né? Fibra ótica é usado para transferência de dados, né? Principalmente para internet e cabo de TV a cabo, mas principalmente para internet, tá? E essas fibras óticas, elas fazem o quê? Elas transmitem dados, né? Transmitem informação. E elas transmitem informação através do quê? Através de raios, feixes de luz, tá? Que depois, quando chega no computador, é interpretado através de dados. E a fibra ótica só funciona através da reflexão interna total. Tá? Você está vendo aqui, ó, que isso aqui sugere que a propagação da luz dentro dessa fibra, a luz está se propagando dentro dessa fibra até sair aqui, ó, na ponta, tá? Então, como que... Primeiro, né? Ela serve para transmissão de dados, igual eu falei, né? As fibras óticas podem ser usadas para transmitir dados de internet, telefone, televisão, rede, rádio, etc. E também uma outra aplicação interessante é o diagnóstico por imagem, medicina, né? Tem uma aplicação medicinal aí. Outra possibilidade de uso desse material é o diagnóstico por imagem, feito, por exemplo, no exame da endoscopia. Quem aí já fez endoscopia sabe como que é o exame, né? Então, nesse exame, uma fibra ótica especial é introduzida juntamente com uma fonte de luz no estômago, proporcionando imagens que são utilizadas para detectar o estado do órgão. Então, você consegue o quê? Uma transmissão de dados, né? No caso, né, do estômago, no caso da endoscopia, do estômago para o computador, né, o aparelho, através de fibra ótica. Tá? E como que funciona a fibra ótica? A fibra ótica, pessoal, funciona através de sucessivas reflexões internas total da luz que está sendo emitida dentro dela. Tá? Então, ó, ela é formada assim, através de ela tem uma capa protetora, né? Tem um núcleo, que é um material transparente, tá? E tem uma casca. A casca envolve o núcleo. Então tá aqui, ó, o núcleo e a casca. Tá? O núcleo, aí vamos já pensar aqui no que a gente está estudando, né? O núcleo tem um índice de refração N1 e a casca tem um índice de refração N2. Então como que funciona, né? Então aqui, ó, esse outro desenho aqui, você pode ver que você tem uma fonte de luz e você joga ela dentro da fibra ótica, ó, ela vai sofrer o quê? Sucessivas reflexões internas, como se internamente fosse revestido de vários de espelho, é como se internamente fosse espelhado, mas não tem espelho nenhum. Na verdade, você usa aquele fenômeno que a gente acabou de estudar, você usa esse fenômeno aqui, ó, é o mesmo fenômeno da reflexão interna total, tá? E como que isso acontece, né? Como que funciona isso? A luz é transmitida pela fibra por meio do fenômeno de reflexão total da luz. Quando a luz incide na superfície de separação entre dois meios, a casca e o núcleo, então, né, você tem a casca e o núcleo e tem ambos índices de refração diferentes. Com diferentes índices de refração, na direção do maior para o menor índice, então, ó, já é uma informação importante. Para a fibra ótica funcionar, o índice de refração do núcleo tem que ser maior do que o índice de refração da casca. Porque a luz ela tem que... Porque para a reflexão interna total funcionar, lembra? Ela só funciona quando o meio de propagação 1 tem índice de refração maior do que o meio de propagação 2. Então, com ângulos de incidência superiores ao ângulo crítico, a refração é impedida e o raio de luz é totalmente refletido.
Então, se você consegue aqui, ó, um índice de um ângulo maior do que o ângulo crítico, você vai ter sempre esse ângulo crítico, ele vai se refletir para toda a estrutura da fibra ótica. Você vai ter sempre o raio de luz se propagando dentro da fibra, tá? E qual que é a vantagem de usar a fibra ótica? A luz se propaga com poucas perdas de sinal ao longo do percurso. Então você tem fibras óticas aí de milhares de quilômetros transmitindo dados de internet sem praticamente perda nenhuma ao longo do percurso, tá? E, pessoal, essa questão da fibra ótica despenca no Enem, cai muito no Enem, tá? Então aqui eu peguei um Enem de 2013 que caiu uma questão sobre fibra ótica. Olha só, vamos ler a questão. A banda larga brasileira é lenta. No Japão já existem redes de fibras óticas que permitem acesso à internet com velocidade de 1 GB por segundo, o suficiente para baixar em 1 minuto, por exemplo, 80 filmes. No Brasil, a maioria das conexões ainda é de 1 MB por segundo, ou seja, menos de 1 milésimo dos acessos mais rápidos do Japão. A fibra ótica é composta basicamente de material dielétrico, sílica ou plástico, tá? Que é o material feito o material que é usado para fabricar a fibra ótica, segundo uma estrutura cilíndrica, transparente e flexível. Ela é formada por uma região central envolta por uma camada também de material dielétrico com um índice de refração diferente ao do núcleo. A transmissão em fibra ótica acontecerá de forma correta se o índice de refração do núcleo em relação ao revestimento for. Olha só, a questão ela pede para você analisar, comparar o que acontece dentro da fibra ótica com relação aos índices de refração do núcleo e da casca. Tá? A gente viu aqui, ó, que para a fibra ótica funcionar, o índice de refração do núcleo tem que ser maior do que o índice de refração da casca. Tá? Senão ela não funciona. Então é a resposta da questão do Enem. Então, ó, a transmissão em fibra ótica acontecerá de forma correta se o índice de refração do núcleo em relação ao revestimento for. Então, o índice de refração do núcleo tem que ser maior do que o índice de refração do revestimento. Tá? Então, ele é superior ou inferior? Ele tem que ser superior. Então, você já elimina esses três itens aqui. E você fica com esses dois porque o índice de refração tem que ser superior. Então, superior e ocorrer difração ou superior e ocorrer reflexão interna total. Então, você já sabe, já aprendeu que a fibra ótica só funciona pelo fenômeno da reflexão interna total. Ou seja, resposta item B. Tá bom? Então, aqui a gente termina a questão da refração e da reflexão e a gente passa agora para estudar espelhos.